Olá, sejam muito bem-vindos ao programa Capital Natural. Essa semana nós vamos continuar a nossa conversa sobre a vida digital e seus males e como podemos buscar hábitos mais saudáveis e equilibrados. Nós já vimos como os excessos estão virando regra e as consequências do uso exagerado de gadgets e mídias sociais. Hoje nós vamos falar um pouco mais do seu uso na educação e sobre as consequências da perda da privacidade. Continuamos com a psicóloga Dora Sampaio Góes, especialista em psicoterapia cognitiva comportamental, que atua no ambulatório integrado dos transtornos do impulso do Instituto de Psiquiatria do Hospital das Clínicas de São Paulo, e com o jornalista Pedro Burgos, que por mais de 10 anos cobriu tecnologia para publicações como Gizmodo, Super Interessante e Galileu, e é autor de Conecte-se ao que Importa, um manual para a vida digital saudável da editora Leia. Frustração. A gente toca tanto nesse assunto, né? Faz matéria, os programas discutem, os psicólogos falam, porque quando você olha as redes sociais, a internet mesmo, o que bomba na internet, a não ser quando uma pessoa cai e todo mundo tira sarro e fica fazendo um meme com aquilo, são só imagens lindas dos melhores momentos, pessoas vivendo maravilhosamente, esquiando em Aspen, sorrindo. E isso é falso, mas a gente faz comparação com isso. Quer dizer, a gente está acabando postando só as alegrias, gerando uma sociedade de mentira nas redes sociais. Sim. Também, não? Sim. E temos aumentado a frustração das pessoas? Não, eu acho que tem diminuído a habilidade de lidar com frustração. Não gera um processo de achar que o mundo é muito melhor do jardim do vizinho para lá e o seu não é bom, porque você não consegue realizar que aquilo ali também é só a ponta do iceberg? Não, eu acho que tem isso, mas tem também o fato da gente checar, por exemplo, o fato de eu ficar bastante em redes sociais, em jogos, seja lá no que for, também me ensina a não lidar com as minhas frustrações da vida, né? A não aguentar esperar num consultório médico, a não aguentar qualquer coisa, porque eu tenho fácil uma sensação de prazer. Isso eu acho que é a pior educação que se pode ter em termos de saber lidar com a vida, porque na vida a gente vai ter várias vezes frustrações. Num relacionamento, várias vezes você vai lidar com você quer isso e o outro não quer, ou você pensa de um jeito, o outro pensa de outro jeito, também importante em algumas questões. O outro, né? Jeito está virando um problema hoje em dia. Então, no trabalho também, né? A gente lida com várias pessoas diferentes, então assim, lidar com as diferenças no dia a dia, não só, né, diferenças de cor, raça, etc, etc, não disso, não só disso, na verdade, né, mas o âmago disso, né, a essência disso, que é eu não lidar com frustração nenhuma, eu não conseguir conter, caminhar apesar de me sentir frustrado. Agora, a gente tem, aí você ia comentar alguma coisa? Não, eu ia falar só que às vezes eu tenho a sensação que essa coisa de ficar vendo sempre o Instagram todo bonito de praias, do vizinho ali, é uma coisa um pouco adolescência tardia, assim, da gente estar seguindo aquelas revistas de ídolos, né, de adolescente, parece que a gente deixou isso de lado e agora a gente tem as revistas de ídolos dentro da Musa Fitness do Instagram e de outras coisas, assim, a gente continua tendo essas pessoas, né, que a gente almeja de alguma forma ser, mas a gente carrega essas pessoas por muito mais tempo na vida, né? Parece que assim, aos 17 a gente já estava deixando de lado ali, arrancando os posters do Bon Jovi do quarto, né? Parece que agora, com as redes sociais, a gente vai renovando esses ídolos de diversas áreas. Ai, que bom que não era só eu com o Bon Jovi. E para pessoas, né, que são ou mais depressivas, enfim, que têm algumas dificuldades a mais, né, essas postagens bárbaras, né, em Aspen, etc., elas causam um impacto muito maior do que para outras pessoas. Então, nesse sentido, te chama mais atenção para uns, né? Daí realmente a grama do vizinho é muito mais verde, porque é o vizinho que está vivendo, não sou eu, sim, né? Claro, claro. Sempre, e o sucesso também, né? Porque daí as pessoas veem, fulana, né? Olha como está bem. Mas nós né? tivemos, nós estamos e gravando ninguém o programa sabe agora, o que essa pessoa fez para chegar aonde ela chegou, sim, porque isso ninguém mostra. A gente está gravando o programa 2 dias após a morte do Anthony Bourdain, aquele chefe de cozinha maravilhoso, que era um apresentador fantástico, escritor, enfim, uma pessoa maravilhosa, e da Kate Spade também, que era uma estilista, né? Sim. 2 suicídios de pessoas que aparentemente tinham uma vida muito boa. De novo, o que se apresenta não é o que necessariamente está aqui dentro. E aí fica a dúvida,
quer dizer, a gente como adulto, já tivemos um momento, considerando o smartphone tendo 10 anos aí nessa brincadeira, a gente já teve a possibilidade de crescer ou se formar com um pouco mais de realidade. Como é que a gente faz com essa molecada que já nasceu com essa outra realidade, né? Quer dizer, são duas realidades convivendo juntas. É muito mais perigoso para eles porque eles não têm essa formação mais segura que nós, em teoria, temos? Acho que é difícil dizer. Pegando só os dois exemplos, não eram millennials que se suicidaram, né? Assim, eu acho que... mas eu acho que é mais grave com essas pessoas que elas sabem, e a gente percebe, eu trabalho há quase 30 anos em consultório, né, a quantidade de adolescente que chega no consultório hoje com dificuldade, por exemplo, de prestar vestibular. Sempre teve. Desde que o mundo é mundo, desde quando existiu prestar vestibular, né, a gente fica inseguro para saber se vai errar ou não. Mas agora isso está tendo um impacto mais negativo ainda na vida dessas pessoas. Por quê? Porque é a primeira grande escolha da vida deles. E o medo de errar e se frustrar? Por quê? Porque não viveu pequenas frustrações, não foi aprendendo limites, né, desde pequeno. Né? Não foi tendo, prefiro não sei quanto tempo, pode-se tudo. Né? Na internet não tem fim, não tem mais mundo offline. Então, você está sempre com aquela sensação de que você precisa mais coisas. Não, a gente, não sei quanto a vocês, mas hoje é difícil. Os comerciais são difíceis, é duro, porque nós dependemos disso para, né, ter a entrada de renda para se pagar as contas, né? Mas é ruim você parar para ficar naquele período quando você quer assistir a programação. O on demand é fantástico, você grava as coisas todas. De novo, é a questão das eficiências e o custo das eficiências, né? Tudo melhor, mas até que ponto é sustentável, né? E eu acho, em relação à questão de a gente chegar aos 18 anos sem ter vivido as frustrações, eu acho que é sempre importante a gente parar um pouco e dar alguns passos para trás e ver o quanto que a nossa questão de uso errado da tecnologia é uma causa de outros problemas ou é uma consequência, né? Como você falou, pode ser de transtornos, mas não só isso, da nossa própria organização social. O fato de mais crianças usarem a Peppa como babá é pelo fato de que hoje em dia as famílias são menores. Antigamente a mulher poderia deixar com a tia, com a avó. Hoje em dia não, as famílias são muito pequenas, não tem babá, então a Peppa é a babá. Assim, eu acho que não dá para separar essas coisas. O fato das pessoas lerem o e-mail do trabalho até 11 horas da noite é um problema tanto da nossa organização de trabalho quanto do celular, né? Sem dúvida. Então, assim, eu acho que a gente sempre tem que voltar e falar assim, o que está por trás disso, né? Por exemplo, quando você estava falando dos comerciais, será que essa foi a melhor organização que a gente teve de bancar toda a mídia, todo o nosso trabalho intelectual através de publicidade? Talvez a gente devesse ter passado mais tempo e falar assim, não, a gente deveria pagar os artistas, pagar os jornalistas, pagar essas coisas. Então, a gente foi se organizando como sociedade e a nova tecnologia ela só está escancarando outras questões maiores da sociedade, eu acho que e aí é uma conversa que vai muito longe, né? Então, já que vai longe, vamos respirar rapidamente, tomar um gole d'água, uma rápida pausa, a gente volta já já com Capital Natural. Estamos de volta com Capital Natural, hoje falando da vida digital e seus males, com a psicóloga Dora Sampaio Góes, especialista em psicoterapia cognitiva e comportamental, e o jornalista Pedro Burgos, autor de Conecte-se ao que Importa, um manual para a vida digital saudável. Eu interrompi uma respiração da Dora que ia engatar. Pode falar, Dora. Não, eu vejo que essa questão da frustração é no sentido do desenvolvimento psíquico. É muito importante a gente lidar com pequenas frustrações no decorrer. Então, o fato de hoje as famílias serem menores ou dos pais trabalharem muito mais antes as mães ficavam em casa. Enfim, acho que tem uma série de coisas que a gente poderia passar a tarde inteira aqui falando, né? Mas o fato é que as crianças elas crescem com pouca habilidade para lidar com frustrações, né? E a internet entra, na verdade, como um bálsamo na vida dessas pessoas, né? Porque é só uma coisa a mais, né? Para elas não lidarem. Então, daí o que acontece? Uma que fica dependente de uma que não fica, né? Uma que tem um uso, né? Talvez a que fique dependente, ela tem um limiar
muito menor para frustração do que essa que apenas usa bastante. Agora, é o que você estava falando, a gente pode ter um uso positivo, que aumente a eficiência, que nos ajude e tudo mais, e isso tem sido, de fato, colocado em sala de aula. Quer dizer, as escolas estão investindo bastante em tecnologia, e não necessariamente, né, vamos dizer que é tecnologia, mas quanto a gente deve, ou como é que vocês enxergam essas mudanças dentro da sala de aula, a ponto de daqui a pouco a gente não ter mais o professor, de fato, né? O contato ali, sala de aula, aluno, professor. Eu queria que vocês falassem um pouquinho disso. Uma coisa é você entregar tablets para você fazer atividades de matemática ali, que são mais divertidas e tudo mais. A outra coisa é você perder o contato humano. Bom, hoje em dia eu sou programador também. Eu faço, enfim, escrevo software. E eu aprendi basicamente tudo em curso online, né? Eu fiz um desses cursos online do MIT, né? Antigamente, você fazer um curso, né, na maior universidade, de fazer com um curso com o melhor professor da melhor universidade de computação do mundo, né, era um sonho impossível. Eu fiz por $50, tenho um diploma, se um dia eu quiser fazer um mestrado lá, eu tenho créditos, né? Então, é incrível o que você fez. Né? E, aliás, é um negócio interessante, as pessoas sempre perguntam assim, né? Porque eu aprendi enquanto eu estava nos Estados Unidos, eu falei assim, nossa, mas como que você, né, jornalista, aprendeu a programar? Eu falei assim, eu vendi o meu videogame. De repente, apareceram então, 25 horas por semana. É simples, assim, não é muito complicado. As pessoas ficam meio espantadas com a resposta. Mas é de fato, quando eu falo que a gente não tem tempo para as coisas, não tem tempo exatamente por quê, né? Assim, o que está tomando... Porque a gente não priorizou. Porque se você quiser achar dinheiro, você vai lá e faz o cálculo quando você está gastando com isso, com aquilo, e você dá prioridade. Tempo também pode ser uma forma de ser visto assim. Exatamente, também. Preciso achar o tempo. Concordo. E eu acho que em educação tem essa parte que é fantástica, né? Mas eu acho também nem tanto ao céu, nem tanto ao mar. Né? Você perder o contato humano, perder as atividades lúdicas, que é uma forma mais criativa, lúdica no sentido de presencial. Né? Isso é super importante. Talvez seja por faixa etária, Dora, porque, por exemplo, os filhos dos diretores lá do Vale do Silício, dos funcionários do Vale do Silício, estão buscando escolas que não têm nem Wi-Fi. Exatamente. Né? Assim, não vai ter contato com isso. Porque faz parte do desenvolvimento, né? É necessário para a gente se desenvolver menos tecnologia. Né, e mais outros fatores do que a tecnologia. E talvez, assim, existe um problema também que a educação, nosso currículo está muito travado no mundo que a gente não vive mais, né? Então, a gente fala muito, né, dentro do jornalismo sobre alfabetização digital, de questão de a gente não saber distinguir fake news, essas coisas assim. Isso é mais importante para mim do que saber sobre briófitas e pteridófitas e outras coisas. Algumas coisas que você aprende no ensino médio que não tem qualquer uso na sua vida. Então, assim. eu tenho medo que caia, né? Eu não estou afirmando que caiu, mas eu tenho medo que caia numa situação de que tá bom, é mais importante isso, então assim, porque importa a matéria em si. Né? E a matéria em si pode ser dada pela tecnologia. Essa questão de valores e princípios, isso não é dado pela tecnologia. Então, numa escola que seja inteira tecnológica, ela vai perder tanta coisa, por exemplo, algum passeio, alguma excursão deles para ir num quilombo, por exemplo. Poxa, de ver uma outra realidade, de lidar com pessoas. Então, acho que existe uma parte humana, né, que se perde muito grande. Só que a hora que você vai para a vida... Eu não quero soar como um apologista do absoluto, assim. Eu só tô... Conecta-se ao que importa. Ao que importa. Ao saudável. No caso de um conhecimento muito específico, que foi, por exemplo, programação, eu acho que faz sentido. Super legal. A questão existe... Eu acho que os anos da universidade, por exemplo, eles são muito importantes. Meus professores, coitados, vão me matar depois, mas assim, não pelo fato de você passar 4 anos, por exemplo, estudando jornalismo, mas porque você passar dos 18 aos 22, talvez no seu auge de N coisas, né, de curiosidade intelectual, curiosidade de socialização, etc., junto com um grupo de pessoas que pensam mais ou menos como você, de background diferente. Né? Inclusive, isso não necessariamente na universidade. Em Israel é no exército e as pessoas lá, tanto que o mundo das startups, ele vem de colegas do exército lá. Então, assim, você pode ter esse processo de juntar várias pessoas por um período longo de
tempo e fazer desenvolver, né, laços, etc., e de criar novas experiências, isso aí não tem preço e não tem como você... De novo, tem que ser tudo muito balanceado, porque, por exemplo, existe aquele, e já vi em alguns países, eu acho que mais na Inglaterra, que eu vi em quantidade, o uso de um robozinho, apareceu naquele seriado Big Bang Theory uma vez e depois isso foi ampliado. São duas rodinhas, uma haste assim e tipo um iPad na frente que traz o rosto da pessoa. Sabem do que eu estou falando? Se você não sabe, procura na internet. Olha lá, na internet. Ai, gente, a gente não consegue se livrar. Mas que é isso, quer dizer, permite que a pessoa vá para a sala de aula comandando aquele robô para assistir a aula. Agora, uma sala de aula só com alunos que não vão sair de casa é uma infelicidade. Porém, uma pessoa que está no hospital, um adolescente que teria que estar em sala de aula, ele se insere, ele está ali, ele está participando. Quer dizer, tem como você utilizar daquele benefício, mas não precisa ser tudo daquele jeito. Você pode fazer as atividades lúdicas, ter a horta na escola, fazer atividade, né? Mas você pode ter pesquisas online que são positivas, né? Você pode ter atividades ali que utilizem o tablet, mas não é o máximo ser a vida ali, né? Por exemplo, a questão de tradução online ser fácil, ela não é perfeita, mas ainda é incrível como ele tem aproximado culturas e coisas assim, né? Hoje em dia você tem aplicativo Google Translate, lá você aponta, você está num outro país, você aponta para uma placa, aparece a tradução da placa, né? Então, assim, você pode fazer isso. Quando eu falo de usos positivos, use o celular para, na sua viagem, pessoa física, no físico, aproveitar de uma maneira mais legal. Já vai falar assim, ó, use com moderação. Mas é bem isso que a gente vai falar. A gente vai fazer uma rápida pausa para o intervalo, volto em instantes, não saia daí. Olá, estamos de volta, hoje falando de vida digital e seus males, com a psicóloga Dora Sampaio Góes, especialista em psicoterapia cognitiva comportamental, e o jornalista Pedro Burgos, autor de Conecte-se ao que Importa, um manual para a vida digital saudável. Bom, nos conectamos, encontramos coisas positivas, achamos formas de nos comunicar, encontramos o restaurante mais perto, passamos fotos, quer dizer, um monte de coisa legal. E tem o exagero, tem aquela pessoa que não consegue sair daquilo ali, ou do jogo, do videogame, quer dizer, enfim, estamos numa realidade virtual que nos consome. Mas aí tem um outro ponto. A gente, ao mesmo tempo que se aproxima das pessoas, manda vídeo do filho para a família inteira e aí todo mundo consegue estar mais próximo, a gente seleciona aquilo que a gente quer. E aí, tudo que a gente não gosta fica mais distante. Quão nocivo é isso para a gente, Dora? Eu acho que, de novo, é a gente não poder lidar com a vida como um todo. Né? De que existem momentos difíceis da vida, existem as coisas legais da vida, a família é super legal para dividir o vídeo, mas tem coisa na família que a gente não quer dividir de jeito nenhum. Não quer nem a opinião do familiar. Exatamente. Então, até costumo dizer que todo mundo sabe, né, doença de todos da família do que morreu, mas doença psíquica, ninguém sabe da história da família. É verdade. Né? Ninguém conta, olha, meu tio teve esquizofrenia, meu pai teve sei lá o quê, né? Mas conta que morreu de câncer, morreu disso, morreu daquilo. Bom, então eu acho que aí tem uma questão de a gente poder se olhar e olhar para o outro como um ser inteiro. Né, com qualidades, com defeitos, com coisas boas na vida, com épocas legais, com épocas não, né, com sobes e desces, enfim. Né, eu acho que tem essa questão. Eu selecionar e só mostrar o bonito, né, passa a valorizar que a única coisa que vale é o bonito e não o real. Sim. Né? Que nem Príncipe Encantado, né? A Disney descobriu isso. Nossa Senhora. Né? E a gente embarcou nessa desde pequenininho. Sim. E eu me perguntava quando criança, quando tinha o fim, e agora, né? Como é que será que eles vão viver, né? A Branca de Neve com o príncipe, felizes sabe? Felizes para sempre. Então, mas como é que é esse felizes para sempre? A carruagem parou e ela vai fazer o quê? Vai fazer o almoço, vai digitar no computador, vai tocar a vida? Eu acho que o problema da seleção, e no caso, por exemplo, da gente selecionar nos grupos, né? A gente escolhe andar e seguir as pessoas e conversar com as pessoas online que são muito próximas da gente, né? Especialmente intelectualmente, as pessoas, né, falam de direita e esquerda, e eu acho que esse é um problema muito grande. A gente viu isso em eleições mundo afora, né, quando você gera
quando você vê o outro, não como uma outra pessoa, mas aí você começa a ver como um adversário, né, como um inimigo. E aí, quando você começa a selecionar muito a sua tribo e você começa a se identificar dentro de uma tribo mesmo, o nome disso é tribalismo, né? Todo mundo que é de fora da tribo é de alguma forma inimigo. Eu acho que a gente faz isso conscientemente, às vezes, e inconscientemente, porque afinal, se a gente curte só posts que falam, né, de uma determinada corrente política, o Facebook só vai mostrar posts daquele tipo. Então, a gente vai alimentando essa maquininha. E aí você gera coisas como aconteceu, né, em vários fenômenos recentes na política no mundo. Vídeo Trump. Vídeo Trump, vídeo Brexit, vídeo problemas que teve na Índia. Na Índia existe um estudo bem grande, porque na Índia também o WhatsApp é a principal rede, né? E o WhatsApp, ninguém tem controle sobre notícias falsas. Teve assassinato baseado em boato de WhatsApp na Índia. Nós tivemos aqui também tem intolerância, aqui teve né? linchamento, né? Mas mais ligados à política, que eu digo assim. Então, lá... Temos privacidade ainda? Existe a privacidade? O que virou nossa privacidade? Acho que a pergunta é essa. Então, o que virou a privacidade? Eu acho, assim, a privacidade, se for parar para pensar, é um fenômeno relativamente recente, talvez, ele nunca foi regra na humanidade, né? As pessoas nas tribos lá atrás, todo mundo sabia, ou cidades pequenas, a vizinha sabe, todo mundo sabe da vida alheia. Sempre tinha uma tiazinha na janela. Sempre tinha. E mesmo se eu for pegar mais atrás, sei lá, a noite de núpcias real era literalmente vista por outras pessoas. Não tinha nada de privado, tinha que sair com o lençol com sangue, olá! Exatamente. Então, o momento de privacidade foi o momento em que as pessoas foram para a cidade sem conhecer quem estava em volta e elas poderiam levar a sua vida sem que as pessoas soubessem. Então, talvez a privacidade tenha sido a exceção à regra da história. Por outro lado, assim, eu não sou tão... Não estou dizendo que acabou a privacidade, mas eu acho que as pessoas estão tentando ver dentro do grande história o que ela significou. Mas, ao mesmo tempo, eu vejo pessoas mais jovens, curiosamente, até mais preocupadas do que eu imaginaria com privacidade, no sentido de não ir para o Facebook, né? Assim, tanto é que, especialmente nos Estados Unidos, o Snapchat é a rede favorita. E o Snapchat, o grande benefício que ele tinha é que as fotos se auto-apagavam depois de 24 horas, né? Então você Mas você pode dar o print. Não, mas ele avisa, quando você dá o print, o outro fica sabendo, fica né? sabendo. Outras redes sociais copiaram isso, o Instagram e tal. Então você vê que existe essa preocupação com a efemeridade de alguma forma. Você teve a lei do direito ao esquecimento passando na Europa, com a ideia de que a gente pode ter direito, de alguma forma, a reescrever a nossa história online, né? Então eu acho que a gente já passou, assim, eu estou sendo otimista aqui talvez, mas acho que a gente passou talvez no momento mais ultra exposto. Eu acho que a gente já está começando a corrigir o rumo. O que me preocupa sempre é a fase da adolescência. Porque a privacidade para uma menina de 12, 13, 14 anos, ou para um menino, né, essa noção é muito... tem um pouquinho de ingenuidade olhando para isso. Então, eu percebo que existem coisas que você posta, né, que um manda para o outro, que é exposto, né? Então, acabou a sua privacidade e isso ninguém esquece mais. Não, e antigamente, só para pontuar dentro da sua fala, se você tinha alguma situação desconfortável, acontecia perto dos seus colegas, aquilo ficava dentro do grupo de 30 alunos da sala de aula. Hoje são 300 mil, porque aquilo vai repassando. De colégio para colégio. Então, não adianta, às vezes, aquele adolescente mudar de colégio porque todo mundo está sabendo. Bullying, suicídio de adolescentes, é uma coisa preocupante, assustadora. Por conta disso, quer dizer, e a pessoa se expõe e conversa com pessoas que ela não sabe quem são, e se de fato tem aquela idade, se é uma mulher ou se é um homem, enfim. E aí vem uma outra coisa, acho que é talvez a última pergunta, não sei quanto a gente está de tempo, mas eu não sei quanto a vocês, mas eu acho que eu já não dou conta de tanta informação. Porque é muita coisa. Então você está lá navegando e é tanta coisa que não me interessa. Tanta coisa que me faz mal. Que polui. Então, eu, às vezes, acho que eu falo, ai, gente, cansei, eu não quero receber tanta coisa o tempo todo, eu preciso ser mais seletiva. Mas uma vez que você abre, você abriu o peito para ser bombardeado por essas coisas. A gente chama isso, né, de carga cognitiva. Carga cognitiva. Então, a gente tem um excesso, uma carga que excede.
né? Por isso que a gente foca menos, a gente tem menos memória, né? Então, assim, as consequências dessa quantidade de informação, de parar o que eu estou focado aqui para olhar uma checadinha, né? Tudo isso é um trabalho cerebral muito grande, que a gente faz no automático, mas é um trabalho cerebral muito grande e que isso cansa, induz ao erro para você reter a memória também, né? Então, assim, eu não sei mais aonde eu guardei, como é que eu vou recuperar aquela memória? Né? Então, eu acho que esse excesso de informação, não só o tempo que se perde, né? Mas sim, né, a quantidade de coisas que eu não salvo no HD. No meu HD, que seriam importantes. Eu acho que tem uma frase que eu gosto, que eu até coloquei no livro do Nassim Taleb, ele diz que ser inteligente hoje é ser seletivamente ignorante, né? Você escolher as coisas que você, assim, por exemplo, Bitcoin, eu não entendo o suficiente, eu decidi que, enquanto não afetar a minha vida, eu escolhi não entender. E é isso que acontece, assim, a gente tem contato com tantas coisas, antigamente a quantidade de notícias que vinha para jornalista é especialmente difícil, mas assim, eu acho que escolha suas batalhas, né? Se a gente for prestar atenção em todos os estímulos que vêm, a gente não consegue sobreviver, então preste atenção de novo ao que importa e que vai mudar a sua vida. E aprender, né, até cognitivamente, como selecionar. Né? Até, por exemplo, para estar na praia, para estar nas tuas férias, você falou que você desliga tudo. Né? Isso é fantástico, porque é um treino para algumas pessoas. Sim. Né? Isso é fundamental para a saúde. Postar depois que eu voltei, porque eu não tenho que estar... Ou eu estou ali, ou por que eu fui? Porque se eu estou ali preocupada em mandar para os outros, então eu não estou ali. Agora, gente, é com tudo isso. E se você não assistiu o primeiro programa, por favor, vá na internet. Olha que contrassenso, eu estou lutando internamente aqui com esse programa hoje. Porque é isso, é uma facilidade, mas que a gente tem que ter moderação para tudo. O que a gente conversou nesses dois programas mostra claramente que a gente precisa rever, se reeducar, se controlar, mas também aproveitar. Não é para dizer não é dizer guarde, nunca mais esqueça, vamos voltar para a Idade da Pedra. Mas é parcimônia, meus amigos. O programa fica por aqui. Agradeço muito a presença dos nossos dois convidados. A psicóloga Dora Sampaio Góes, especialista em psicoterapia cognitiva comportamental, que acabou de explicar por que eu ando esquecida, e atua no ambulatório integrado dos transtornos do impulso do Instituto de Psiquiatria no Hospital das Clínicas de São Paulo, e com o jornalista Pedro Burgos, que por mais de 10 anos cobriu tecnologia para publicações como Gizmodo, Super Interessante, Galileu, é autor de Conecte-se ao que importa, um manual para a vida digital saudável da editora Leia, é programador e continue conosco. Agora, de novo, com parcimônia, cuidado quando tiver tempo, não tiver assim, nada assim muito mais legal para fazer, reveja os nossos vídeos no YouTube que você vai aprender, sem dúvida. E no portal bandnewstv.com.br. Eu sou a Marina Machado. Até a próxima semana. Tchau, tchau.